Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do DTM Acelerando Resultados, um programa onde eu ensino através de estratégias específicas você a se tornar expert em ATM e lotar a sua agenda, aumentando o número de atendimentos através da simples eliminação da dor do paciente já no primeiro atendimento. Eu quero lhe ensinar no vídeo de hoje a como atender crianças com pacientes, como pacientes de ATM, como as crianças podem se tornar pacientes de ATM. Quero trazer uma abordagem clara sobre o que o seu paciente infantil como criança pode se tornar e como você pode atender, o que você precisa imaginar na hora de avaliar a sua abordagem de crianças. Muito prazer, eu sou o Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM, e neste episódio você vai trazer toda a sua clareza para dentro da sua cabeça para você avaliar com calma, segurança o seu paciente com disfunção de ATM infantil, as crianças. Será que você não atende pacientes de ATM no dia a dia? Será que as crianças que você não atende, ou melhor, será que as crianças que você atende hoje não têm disfunção de ATM ou elas não são sintomáticas, elas são assintomáticas? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. O fato de você não ter sintomas não quer dizer que você não tenha uma disfunção. Uma criança pode chegar para você para fazer uma reabilitação motora, para fazer um tratamento específico de um torcicolo, para trazer um problema de tratamento para dores no ombro, um pós-cirúrgico, porém com uma base crânio-cervical muito comprometida, com disfunção. O sintoma, ele já é o máximo, o alerta, o corpo gritando que não suporta mais a disfunção. E partindo desse conceito, você precisa entender que não é porque o seu paciente não tem sintoma que ele não tenha uma disfunção de ATM. E em crianças, que é o nosso conteúdo de hoje, isso é muito comum. Talvez você possa lembrar de alguns exemplos que eu vou dar aqui. Passa para imaginar. Quantos bebês você conhece que você olha e faz, que menino mais feio, que cabeça torta desse menino. A criança tem uma cabeça muito torta após o parto, assim que é bebezinho. E o mais interessante é que o cabelo vai crescendo da criança e os pais acham que foi corrigido. Mas a assimetria craniana permanece. As alterações do crânio permanecem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque essas assimetrias cranianas geram disfunções motoras, neurofisiológicas e neuroendócrinas, que vão repercutir diretamente no que o seu paciente vai sentir a médio e a longo prazo, inclusive associando dores musculoesqueléticas que chegam até você com problemas neurofisiológicos sobre o sistema visceral, sobre as vísceras, de como isso vai interferir diretamente nesse sistema. E eu quero categoricamente que você, a partir deste episódio, você consiga entender e fazer parte já do raciocínio clínico que a elite da ATM traz para você. Que a elite da ATM promove uma revolução clara sobre essas perspectivas. E a partir daí, o que é que você precisa entender? Porque é uma grande oportunidade profissional hoje tratar uma disfunção de ATM. Simplesmente, muitos pacientes com assimetria, disfunção craniana, que começa desde lá do parto,
como também por problemas no período de amamentação. As crianças hoje não sofrem esforços necessários para reequilibrar as tensões intraorais e dinamizar as pressões intracranianas, em estimular a cavidade intraoral, estimular a dissipação de força ascendente para equilibrar o crânio e suas forças. Cada dia mais isso vai trazendo repercussões em sinusite, por falta da pressão e dinamização dos ossos da face, alteração de contato prematuro e desenvolvimento maior de um lado da face do que do outro. Por quê? Como assim, Randy? Gente, isso é um conceito básico de fisiologia do sistema ósseo, o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele cresce a partir de pressão. Se o crânio da criança, ele nasce assimétrico, ele vai ter um contato prematuro mais de um lado em relação ao outro. A força de contração dos músculos vai desenvolver mais de um lado do que do outro. E, consequentemente, você começa a desenvolver mais um osso que precisa de pressão, força, para gerar o efeito piezoelétrico no desenvolvimento de absorção e reabsorção óssea dentro do crânio da criança. E aí, esta criança vai se tornar paciente. E, de início, ela não vai se tornar um paciente com disfunção de ATM. Ela vai se tornar um paciente, não é com disfunção de ATM, sim, ela não vai se tornar um paciente com dores na ATM. Vai se tornar um paciente com limitação de movimento da cervical, com tensão excessiva na cervical, paciente com torcicolo recorrente. Quem aí não conhece crianças com torcicolos recorrentes, com tensões cranianas diferentes? E é isso que você precisa entender, que existe um nicho de mercado infantil do tratamento das disfunções de ATM crânio-cervicais que determinam a função e o equilíbrio do corpo. O mais interessante, que eu vou falar um pouco mais na frente, é sobre a repercussão na postura dessa criança. Então, fica muito atento no conteúdo de hoje, porque tem grandes coisas para que você possa aprender. Mas, dentro dessa grande oportunidade de se tratar crianças com disfunção de ATM, as principais disfunções que existem no crânio são as assimetrias. E estas assimetrias podem, literalmente, fazer com que o bloco anterior do crânio esteja mais para baixo. É muito comum você ter criança que a cabeça é um pouco mais assim, uma cabeça mais plagiocefálica, ou braquicefálica, ou escafocefálica, né? E eu vou até mostrar essa imagem aqui para vocês, porque vai ajudar na clareza, tá, desse entendimento, tá, desse conteúdo. Veja essa imagem aqui. Nós temos um crânio normal com desenvolvimento occipital. Veja como isso traz uma simetria, né, um alinhamento do nariz, né, com o eixo central do crânio. Logo à direita, nós temos uma plagiocefalia, né, com uma alteração, desvio lateral da porção occipital. E esse desvio, gerando, consequentemente, se o occipital está articulado com o temporal, vai gerar categoricamente um desvio de posicionamento do temporal, um desvio de posicionamento da glenoide. E esse desvio de posicionamento da temporal, da glenoide, vai, de fato, alterar a articulação com a mandíbula e o seu disco articular. E dentro dessa articulação com a mandíbula e disco articular, você tem uma mecânica em desequilíbrio, em disfunção da mandíbula. E daí
Cada vez mais isto acontece. Veja essa imagem aqui abaixo. Essa imagem aqui abaixo da braquicefalia, né? O achatamento posterior. E esse achatamento posterior dando maior alargamento posterior e tornando o crânio mais triangular, né? Um crânio mais em comprometimento nesse sentido. Do outro lado, nós temos a escafocefalia, né? Que é relacionado com fixação importante da região da sutura sagital. E aí a gente vai falar um pouco disso. Então, é muito comum, mas com o passar dos anos, os pais não valorizam. Mas você pode observar que tem muitos pais que reclamam de filhos com dor de cabeça, com enxaqueca, com tensionamentos importantíssimos. E isso não pode se fazer literalmente frequente no dia a dia dos pacientes, porque precisa se avaliar a causa dessa disfunção e seguir um raciocínio clínico específico, tá? E aí, quais assimetrias cranianas são mais frequentes? Como você pode ver na imagem, a gente tem vários tipos de assimetria. Nós temos assimetrias do ponto de vista de plagiocefalia, que são tridimensionais. Nós temos assimetrias como a escafocefalia, que são mais antero-posterior, e a braquicefalia, que é mais lateral. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque ninguém ensina sobre isso, ninguém fala sobre isso, e como você vai atender o seu paciente sem ninguém ter lhe explicado isso alguma vez na sua vida. Alguém precisa ter lhe explicado, ter gerado clareza para você seguir o raciocínio clínico ideal para entender e conduzir a abordagem do seu paciente. Então, nesta imagem, você precisa, de fato, ter essa clareza. Então, vamos lá. A plagiocefalia, passo a passo, tá? Existe plagiocefalia onde você tem um comprometimento muito maior da porção posterior do occipital. E se a criança nasceu com o crânio equilibrado, isso pode ter se tornado uma assimetria craniana posicional, tá? Porém, muitas dessa plagiocefalia, ela cursa também com alteração da região frontal, desta região mais lateral aqui na frente, que vai fazer com que problemas oculares ocorram, porque compromete a órbita. Problemas de dores de cabeça e cefaleia atrás dos olhos, tensões anteriores unilaterais. Da mesma forma que eu tenho disfunções posteriores comprometendo a saída muscular que vem para essa região, como o trapézio, né? Mas também a inervação de muitas estruturas posteriormente associadas com o occipital. E desta forma, você tem grandes comprometimentos associados à saúde da criança com a assimetria do crânio, que poucas pessoas trazem para você isso, e eu quero que você fique atento. Dentro da plagiocefalia, a primeira coisa que você tem que entender é isso. E que aqui dentro, mais ou menos nessa mediação entre os condutos auditivos, existe a articulação que a gente chama esfenobasilar, que é a articulação entre o occipital e o osso esfenoide que vem aqui para frente, que vai compor o fundo de olho, vai ter a asa do esfenoide aqui compondo as têmporas, onde a gente tem muita dor de cabeça, tá? E esse desvio lateral para um lado e para o outro gera o famoso strain lateral, o deslizamento lateral dessa estrutura. E esse deslizamento lateral dessa estrutura altera as tensões, principalmente associadas com, veja que coisa maravilhosa, com, se o esfenoide está aqui, presta muita atenção, e aqui abaixo nós temos o processo pterigoideu do esfenoide, o processo pterigoideu do esfenoide está aqui. E esse processo pterigoideu do esfenoide, ele tem o músculo pterigoideu lateral,
que vai para a mandíbula, e o disco articular, o principal músculo da abertura da boca. Se eu tenho dentro do principal músculo de abertura da boca essa disfunção, eu vou ter categoricamente um grande problema, né? Eu vou ter um grande problema aqui para resolver, né? Porque o tônus de um lado de um músculo vai estar diferente do outro se eu tenho essa assimetria craniana. E aí, além do pterigoideu lateral, tem um pterigoideu medial que trabalha no fechamento e vem até aqui, ó, paralelo ao masseter por dentro, nessa região. Então, eu tenho um grupo muscular mais tenso de um lado, em detrimento da tensão do outro mais relaxada. Então, nessa imagem, quando você tem um comprometimento de desvio do esfenoide com o occipital nesta articulação, faz total diferença no entendimento do paciente de futuros problemas. Já em disfunções como a escafocefalia, já é menos, mas existe uma tendência de achatamento, de tensão, principalmente relacionada às meninges, tá? Esse daí não tem tanta comprometimento em relação à ATM, mas já a braquiocefalia, sim, a braquicefalia, ela abre atrás e aproxima muito à frente, né? E isso gera alteração da tensão posterior em relação com a tensão anterior. Não existe um equilíbrio, tá? É muito importante que você entenda os pontos de conflitos. Por quê? Porque essas assimetrias elas vão melhorar a partir do momento que você entenda quais suturas cranianas estão associadas aos problemas. E aí, dentro da braquiocefalia, né, a braquicefalia, quais suturas cranianas estão associadas, né? Se você tem um crânio que cresce lateralmente e posterior, é porque essa sutura posterior lambidoida, da lambda, essa sutura aqui, ela está fixada. Porque na cabeça da criança, tá, no desenvolvimento craniano, a porção fixada, a sutura fixada vai ficar sem desenvolver, e a porção maleável, quando o crânio vai desenvolvendo, ela vai expandindo. Então, se você tem um bloqueio de desenvolvimento craniano posterior, você tem categoricamente uma perspectiva clínica onde onde traz especificamente a clareza de que não há como desenvolver posteriormente, mas há como desenvolver lateralmente. Então, veja que coisa interessante. Então, quando você tem uma plagiocefalia, você tem um lado mais achatado que vai ter essa sutura, essa composição mais tensionada. Então, a assimetria craniana, ela traz essa perspectiva. E você precisa abordar a região de sutura do crânio, logicamente sabendo avaliar, sabendo seguir e orientar o que o seu paciente tem de forma específica, de forma a tratar a verdadeira causa, o verdadeiro ponto de conflito nesse sentido. E esse ponto de conflito é um conhecimento que ninguém ensina, e a partir de agora você já começa a entender o que você precisa avaliar e abordar dentro do paciente com disfunção de ATM. E evoluindo um pouco mais, eu quero trazer clareza para você como a plagiocefalia pode gerar problemas na ATM e problemas crânio-cervicais. Randy, problemas na ATM, crânio-cervicais, como mais ainda? Eu falei do osso esfenoide, mas ainda tem outros problemas, tá? Porque quando você vê a imagem da plagiocefalia e essa imagem da plagiocefalia deixa claro o desvio do eixo occipital, esse desvio do eixo occipital, ele vai desviar a relação do côndilo occipital com a cervical. E esse desvio de eixo cervical, esse desvio de eixo funcional entre a cervical e o crânio,
vai, consequentemente, comprometer a biomecânica crânio-cervical. E essa biomecânica crânio-cervical, quando a gente tem o desvio da articulação occipito-cervical, né, occipito-atlas, né, atlanto-occipital, você tem um deslizamento. E esse deslizamento tensiona o reto posterior maior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, oblíquo superior, oblíquo inferior, gerando muitas tensões e comprometimentos da inervação. Então, a criança que pode estar irritada com essa alteração e também o eixo de posicionamento alterando as tensões relacionadas com os músculos supra e infraioides no posicionamento da mandíbula. Então, a plagiocefalia ela tem uma consequência drástica para o sistema estomatognático. Um problema extremamente difícil de você remediar. Porém, você, quando tem o conhecimento específico da verdadeira causa do problema do paciente, você consegue, de fato, colocar frente a frente a ele aonde você deve abordar. Por quê? Você aborda as zonas de conflito, esquece as zonas de desenvolvimento. Depois que você libera com as manipulações específicas que a gente ensina nos nossos treinamentos, enfim, você consegue gerar clareza, mobilidade nesse crânio e consegue dissipar, consegue fluir. E aí, com a mastigação, com a amamentação, você consegue restaurar e fazer com que o crânio dessa criança consiga reequilibrar as suas funções de forma muito mais simples, de forma muito mais didática. E é isso que você precisa entender, que isso vai fazer com que você entenda como abordar as disfunções específicas e gerar mais resultado. E literalmente que você perca o medo de trabalhar com criança, né? Não existe medo. Existe, logicamente, falta de conhecimento e a partir desse momento você não pode procrastinar. Você procrastinar vai levar, de fato, você a um grande conflito, que é o conflito, de fato, de não saber atender o paciente e ter que indicar para outra pessoa. Eu mesmo, por falta de conhecimento, já perdi alguns pacientes no início da minha vida profissional, o que eu não aceito hoje, porque o que não falta são possibilidades de crescer em conhecimento e de entendimento em relação a isso. Ficando claro esse ponto, e já evoluindo no raciocínio clínico para poder chegar para você, qual a relação entre uma disfunção de ATM e a postura escoliótica? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que a ATM tem uma relação postural muito grande. Inclusive, existem várias vertentes diante da posturologia que fala sobre a ATM, inclusive o professor Bricot fala sobre isso. E dentro desse conhecimento, dentro dessa perspectiva, você não pode jamais procrastinar algo que está tão difundido dentro do conhecimento, e essa sua procrastinação está levando você a lentidão nos resultados no seu desenvolvimento profissional. Então, para que você não procrastine mais, eu quero trazer clareza no seu atendimento do paciente. Por quê? Como eu falei, se eu tenho uma disfunção de ATM, eu tenho uma alteração do movimento do temporal, possivelmente, que pode ter relação com disfunções de movimento da translação da ATM. E dentro dessa perspectiva, nós temos também o occipital em disfunção. E esse occipital em disfunção altera a chegada, a articulação com o atlas. E a articulação entre o atlanto e o occipital, né, traz especificamente um processo claro de desequilíbrio entre a cervical e o eixo craniano. Agora imagine um edifício, um prédio, tá? E dentro de um prédio,
tá, de um edifício, nós temos categoricamente um ápice e uma base. Se eu não tivesse a maleabilidade do corpo humano, igual a um prédio, que é uma estrutura rígida, seria o quê? Inclinado, parecendo a Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa que é inclinada. E dentro desse contexto, para que o corpo não fique inclinado, para que o corpo não fique fora do seu eixo, o corpo gera posicionamento de rotação e inclinação. E aí surge a escoliose para manter o máximo de equilíbrio do centro de massa entre o crânio e o equilíbrio do centro de massa com o sacro. E aí esse desenvolvimento com a função corporal, a altura do ombro, a altura da cabeça, pescoço, vai alterando a postura. Então, as escolioses, muito comumente, estão relacionadas com o desequilíbrio craniano. E esses desequilíbrios cranianos podem vir desde a criança que não foi abordada corretamente, que não foi estimulado o desenvolvimento do crânio para que articule com as vértebras cervicais de modo a manter o equilíbrio e, depois de manter o equilíbrio, diminuir essa translação e essas disfunções muito comumente que acontecem no seu paciente. E talvez outra coisa que você não saiba é que alterações cranianas, alterações de ATM e problemas gastroesofágicos, azia, refluxo de recorrência em bebês pode ter total relação. Isso é uma lacuna enorme no nosso ensino. Isso é uma lacuna que faz com que você cada vez mais não consiga abordar o seu paciente da forma correta. Porque na base do crânio, como eu falei, explicando a parte de plagiocefalia, você tem a relação dos nervos cranianos e dos músculos. Esses nervos cranianos e músculos associados, eles têm a sua função neurofisiológica também. E dentre os principais nervos de controle neurofisiológico, nós temos nada mais, nada menos do que o vago. O nervo vago é extremamente importante. O nervo vago é essencial para o processo de digestão, processo fisiológico. E essa assimetria craniana leva a comprometimento de inervação vagal. E essa inervação vagal em comprometimento vai conduzir você a uma perspectiva clínica não funcional. E a partir daí, comprometimentos de inervação associado com o sistema digestivo correlaciona as alterações do sistema estomatognático de base de crânio, de occipital, com as disfunções precoces de alterações digestivas, onde muitas vezes o paciente não chega para você com alteração de ATM, mas quando você vai avaliar, existe uma alteração grande crânio-cervical, existe um desequilíbrio muito grande de posicionamento, onde esse nervo craniano que sai da região do forame jugular leva a déficit de inervação para baixo. E aí as estruturas passam a não ser inervadas bem, não inervando bem, não executam as suas funções fisiológicas da forma que é para executar. E a partir desse entendimento, você começa a ver quão grande é a oportunidade de se atender crianças. Randy, eu adoro atender criança, eu queria atender algo de forma mais simples, onde eu fosse reconhecido e tivesse resultados. Você encontrou algo específico. Se você quer ter resultados rápidos, um trabalho leve e ainda ter pacientes que vão te pagar por isso, é a criança. Porque qual é o pai que gosta de saber que a sua criança, que o seu bebê apresenta disfunção, apresenta problemas e ele não vai atrás da solução? Principalmente quando ele também é comprometido do ponto de vista do sono, onde o pai
tem irritabilidade, onde a mãe não consegue dominar mais o sofrimento da criança. Então, você dominar, ter a habilidade para tratar a criança, vai fazer com que tudo isso se desenvolva e desenrole da melhor maneira possível para fazer você, de fato, tá, construir dentro de um raciocínio clínico a sua perspectiva de resultados mais rápidos, mas com um nicho específico, que é o tratamento do sistema crânio-cervical, tratamento postural, baseado na análise forte do crânio, para que as crianças fiquem mais saudáveis e não cresçam com desenvolvimentos e alterações assimétricas do corpo. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer exatamente isso. Como é interessante atender a criança paciente de ATM, que muitas vezes são assintomáticas, que apresentam mordida cruzada, que apresentam alterações, mas são assintomáticas. Algumas apresentam sintomatologias, mas outras não. Um dos principais motivos de eu estar aqui falando com você é exatamente por conta de atendimento em criança. Talvez você saiba, talvez não, mas quem me estimulou a estudar, a avançar nisso, foi a minha filha, com disfunção de oclusão importante, com disfunção de ATM importante, uma mordida cruzada bem específica, com 1 ano e 6 meses, que limitava muito seu sistema estomatognático. E a partir do entendimento de como a criança tem o paralelismo entre o temporal, a articulação entre a mandíbula e a coluna cervical, isso vai determinar o equilíbrio. E a partir disso, você tem um raciocínio clínico mais claro, focado na causa e não no sintoma. Veja que em nenhum momento eu falei especificamente do sintoma. Está tudo integrado. Está tudo integrado. Quando você integra, quando você vai para dentro do processo neurofisiológico e das compensações biomecânicas, você consegue desenvolver e trazer as perspectivas clínicas. Ok? Sensacional, muito bom essa perspectiva, né? Então, a partir de agora, dentro desse vídeo, dentro desse novo episódio do DTM Acelerando Resultados, onde eu ensino a você a se tornar expert em disfunção de ATM e lotar a sua agenda, eliminando a dor do paciente já no primeiro atendimento, eu quero que você comente aqui abaixo, tá? Depois desse vídeo, depois de entender como é uma verdadeira oportunidade, um oceano azul atender criança, do ponto de vista de cansaço, do ponto de vista de reconhecimento, do ponto de vista de número de pacientes que tem enormemente, depois que eu esclareci esses pontos específicos. E aí, comenta aí, não esquece de seguir lá nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Todo dia um conhecimento novo para você, tá? Então, grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.